Olá, pessoal que acompanha o Papo de Mãe. Nós aqui sempre dizemos que a luta antirracista é urgente e tem que ser permanente. Por isso, hoje, nós vamos conversar aqui com a Tatiane Santos e a Renata Oliveira. As duas são pedagogas, professoras da rede pública municipal e autoras de um livro muito legal, olha só, chamado Super Black, o poder da representatividade. Então, vou começar pela Tatiane, que eu quero que você conte para a gente, Tatiane, como é que surgiu a ideia desse livro? Então, além de educadora, né, eu também sou consultora antirracista e a partir daí eu tenho a minha página no Instagram, onde eu faço a minha militância, né, falo sobre meus cursos, tudo. E aí eu fiz uma imagem primeiro para a minha página da Pretinha Educadora. E aí resolvi fazer uma imagem para o meu filho também, porque eu nunca me identifiquei com nenhum super-herói e nem me identificava com nenhum super-herói também que eu pudesse mostrar a ele para que ele tivesse uma identificação. Até que surgiu o Pantera Negra. E aí, né, mais um super-herói, né? E aí eu pedi para uma amiga, a Pamela Paixão, que é ela que ilustra o nosso livro, né? Ela que ilustra o Super Black. E ela fez essa primeira imagem do Super Black. E aí eu coloquei na rede, e a minha amiga Renata, que nós já éramos parceiras, né? Ela fez o meu curso, como ela é professora também, nós já tínhamos nos visto em uma palestra que eu fiz na escola dela. E aí ela viu a imagem e ela já tinha a vontade, na verdade, o sonho de escrever. Olha, que super ideia! Queria saber da Renata, até vocês duas, né, como professoras, porque acho que uma das questões da luta antirracista é justamente a representatividade, né? Que o livro é Super Black, o poder da representatividade. E o que a gente vê muitas vezes nas escolas é a falta de livros infantis com personagens negros ou escritos por negros. Aí, como é que foi a sua ideia, Renata, de fazer essa parceria com a Tatiane? Então, né, como a Tati falou, a gente já se conhecia há algum tempo. Nosso primeiro contato foi nessa palestra que ela falou, que ela foi na minha escola. E eu sempre gostei muito dessa pauta, desses assuntos, de estudar o tema das relações étnico-raciais, principalmente pensando na questão aí da infância e a importância disso, né, na constituição da identidade e da autoestima das crianças. Foi quando eu vi a imagem da Pamela e, enfim, na hora que eu vi aquela imagem, veio uma história na minha cabeça. Eu falei, não, isso tem que virar um livro. E a Tati super abraçou a ideia, e aí a gente foi construindo junto. E o livro já está sendo, pode ser adotado pelas escolas, deve ser adotado pelas escolas. Mostra aí, Tati. O meu tá aqui também. Mostra. Logo eu vou ter o meu também. Dá para encomendar, Com adotar certeza. pela internet? Conta aí, Tati, como é que faz para comprar o livro? É só entrar, pode ser também pela minha página, né? O @Pretinha Educadora, ou da Renata, todo Todo underline underline assunto. assunto, eu sempre erro. Eu vou escrever E aqui embaixo para facilitar também. tá bom. E tem também a página do livro, que é o @superblack.oficial. Aí lá na bio tem o link, e a pessoa entra lá no linkzinho e aí vai falar com uma de nós duas para poder fazer a compra do livro. Nós duas pegamos na mão aqui, porque é com muito orgulho, porque sábado que ele chegou, né? Que Então, legal. antes ele estava só ali em PDF, e é super diferente você ver o livro em PDF e depois pegar ele na mão, assim, folhear, né? Ver o livro em mãos, né? Pegar o livro em mãos é muito emocionante. Tati, e o Super Black, ele foi inspirado no seu filho mais velho. Você é mãe de 2 meninos, né? Exatamente. Mãe de 2 meninos, o Lucas tem 5 anos, que é o Super Black, e o Noah Akin tem 2 mesinhos só. Então, estamos aqui na vida de puerpério ainda, né? Cuidando dos dois. E o Lucas, eu sempre, desde quando ele nasceu, desde quando eu me tornei mãe, essa questão da representatividade sempre foi muito forte para mim. É claro, antes também era, mas depois que eu me tornei mãe, isso ficou ainda mais forte, né? Porque eu queria que fosse diferente para o meu filho, como foi comigo. Porque quando eu era pequena, eu não tinha imagens onde me apoiar, onde eu olhasse e falasse, que legal, eu também posso ser isso. E Renata, até como educadora,
Fala pra gente qual que é a importância dessa representatividade, tanto para as crianças negras, quanto para as crianças não negras, não é? Todo mundo precisa e pode aprender com isso? Isso é fundamental, né? Esse é um dos assuntos que eu e a Tati já abordamos algumas vezes, né? Porque ela é uma mulher negra, eu uma mulher branca, então a gente tem lugares de fala diferente, né? E eu acho que para as crianças isso é fundamental também. Eu acho que a partir do momento que a gente traz representatividade para a sala de aula, todos são contemplados. Então, tanto as crianças negras conseguem se reconhecer, se identificar, se enxergar, como as crianças brancas também perceberem que não existe só aquele tipo de personagem, né? Eu disse isso em uma live que a gente fez recentemente. Eu nunca me dei conta da palavra representatividade, principalmente na minha infância. Isso para mim nunca passou pela minha cabeça, né? Então eu não parava para pensar nisso, porque eu era representada. Então eu não percebia essa ausência. É. E aí, depois que eu comecei a trabalhar na educação, e como a Tati disse, principalmente depois de me tornar mãe, isso tudo ficou muito mais latente. O seu filho tem quantos anos? Como que ele chama? 3 anos. 3 anos. Pedro. Oh, que 3 graça. aninhos. Aí agora fica uma pergunta para as duas. A Renata respondendo enquanto mãe branca, a Tati respondendo enquanto mãe negra. O que que representa a educação antirracista? Então, para ser fortalecido, a educação antirracista vai ajudar o meu filho a se fortalecer, a conhecer a sua verdadeira história, porque infelizmente a história que conhecemos é uma história mentirosa, é uma história contada pelo opressor e não pelo oprimido. Então, o que eu me lembro de quando eu estava na escola era quando o professor chegava e falava 13 de maio, o preto apanhava e o branco batia. Simplesmente era isso, ele não contava como foi a real história, como que isso aconteceu. Ele não falava o que a princesa Isabel fez na verdade, né? Então, conta uma história que, na verdade, todo mundo acredita nessa história e é por isso que se torna tão forte o racismo e essa estrutura racista em nosso país. Então, eu preciso educar o meu filho a ser forte, a respeitar e a ser respeitado, e também a saber quais são os seus direitos e que ninguém pode tirar esses direitos dele, né? E que ele pode sim ser o que ele quiser e que ninguém pode falar para ele que ele não pode por conta do tom de pele. Também não adianta só a família negra fortalecer o seu filho se a família não negra não fizer a sua parte. É isso mesmo, Mari. Eu acho que nós, enquanto pessoas brancas, eu tenho essa visão, né? Eu acho que temos um peso ainda maior nesse papel fundamental, como as pessoas dizem, né? O racismo não é culpa das pessoas negras, né? Então, eu acho que a gente tem, sim, que fortalecer esse movimento de educação antirracista, seja dentro da sala de aula, seja no âmbito familiar. E eu, pensando enquanto mãe branca, o que eu quero é que meu filho não reproduza as coisas que acontecem cotidianamente e que a gente sabe que muitas vezes são por falta de conhecimento, são por falta de instrução, mas em outras são também por puro e simples preconceito e discriminação. Então, isso faz parte da nossa sociedade em pequenas frases, né, do tipo, ai, a coisa tá preta, ou ai, tinha que ser preto, né, quando alguma coisa dá errada. E esse tipo de discurso, esse tipo de frase, ele está permeando a nossa vida o tempo inteiro, né? Os familiares, quando fazem uma piada, um comentário. Então, por isso que eu digo, depois que eu me tornei mãe, isso passou a ter um peso ainda maior para mim, porque eu não quero que meu filho consiga, né? Eu não quero que meu filho siga reproduzindo essas coisas. Eu quero que ele aprenda a respeitar as pessoas e que isso para ele não seja algo determinante, a cor da pele, enfim, a característica das pessoas. E outra coisa que eu acho muito naturalizado e que é importante a gente pensar são os brinquedos. É muito comum uma criança negra ganhar uma boneca branca e isso não causar estranhamento. Mas se uma criança branca ganhar um boneco negro, as pessoas estranham. Por quê? Né? Então, eu acho que são pequenas coisas que a gente precisa pensar e
desnaturalizar, né? E as pessoas precisam saber que há coisas que simplesmente não podem ser ditas, né? E não é só uma opinião ou um preconceito, é racismo ou injúria racial e isso é crime. As pessoas sempre colocam tudo no mesmo saco, na verdade, né? Elas acham que o preconceito e o racismo é a mesma coisa, né? Ela vai falar assim, ah, mas eu também sofri na minha escola, eu era gordinha e eu sempre sofri. Então, isso é preconceito, é bullying, pode ser outra coisa, mas o racismo, ele incorre na questão histórica, né? Exato. É algo mais enraizado. Exatamente. E Renata, fala para a gente da lei que determina o estudo, né, da história da África e afro-brasileira também, porque tem uma lei que determina esse estudo nas escolas. Isso. É a Lei 10.639, né? Essa lei ela não tem a obrigatoriedade na educação infantil, mas é fundamental que também se aborde na educação infantil os assuntos pertinentes, que é a história e cultura da África, né? Então, eu acho que isso valida muito também a questão da representatividade. Principalmente, por exemplo, quando você pensa em história e cultura da África, e você traz reis e rainhas africanos, princesas africanas, e proporciona para as crianças perceberem que reis e rainhas e princesas também têm a pele negra, né? E com certeza. E não falar, e a Lei 10.639 não quer dizer também que você vai falar somente sobre a África, né? Ou sobre a questão indígena da forma como ela sempre foi tratada. Como eu falei, você traz o livro com o personagem negro enquanto protagonista. Eu estou vendo na capa do livro que tem uma questão do cabelo, não é? E teve toda essa Então. discussão no Big Brother, a questão do cabelo. Fala um pouco do que isso representa, Tati. Então, e foi bem a calhar, porque o livro foi o lançamento e depois aconteceu tudo isso no BBB e veio bem a calhar, né, Rê? Foi muito em cima, assim, Foi, parecia que foi muito verdade. junto. A princípio, o primeiro Super Black não era esse. O primeiro Super Black, ele tinha a mão com o punho cerrado, né? E aí a nossa querida parceira Pamela, a ilustradora, é que trouxe essa segunda versão do Super Black, pensando nessa questão do autocuidado do menino, né? A questão da autoestima. Então ela trouxe o pente garfo, porque como ele é o Super Black, trata do cabelo, então ela trouxe o pente garfo para isso, para essa questão do autocuidado, dessa autoestima e dessa representatividade, né? Porque antes nós não tínhamos nada para o cabelo black, para o cabelo do negro. Então é por isso que muitas vezes nós tínhamos que usar o padrão da sociedade, né? E hoje como que um menino penteia seu cabelo, né? Ele usa o pente garfo, ele usa a esponjinha, ele pode cortar, ele pode fazer um desenho, ele pode fazer o que ele quiser, Né? O Super Black ele não é um super-herói com poderes, né, mirabolantes. O Super Black ele tem o poder da representatividade, de mostrar para as pessoas a importância da autoestima, do respeito e principalmente da representatividade. Que legal, olha, parabéns a vocês duas por esse trabalho tão lindo e muito obrigada pela entrevista. Eu gostaria de agradecer, Mari, a parceria de sempre. Adoro escrever para o Papo de Mãe. A Tatiana é Adoro as nossa nossas colunista conversas. também. As conversas que nós temos também. Agradeço muito essa oportunidade, né, que você me deu em fazer parte do Papo de Mãe e dessa oportunidade de estarmos aqui hoje falando sobre o Super Black, né, falando sobre esse sonho, isso que o livro vá para as escolas e que os professores possam refletir sobre essa questão da representatividade e que isso possa mudar algo, não só no professor, mas dentro do seu planejamento, né, dentro da sua sala de aula, e que as famílias levem o livro para casa e também pensem nessa questão da representatividade do seu filho, do outro, por que não dar de presente, né? E deixar com que as pessoas possam refletir sobre isso. Então, eu agradeço e peço para que as pessoas possam seguir lá a página @superblackoficial e aí vai vendo as novidades. Eu também quero agradecer a oportunidade. Obrigada, Tati, né, por ter aberto esse espaço para mim também, para que a gente pudesse falar juntos aí do livro. E é isso, o Super Black é a nossa realização de um sonho, mas mais do que isso, né, levar para as pessoas essa reflexão de um assunto que está tão urgente, tão em pauta,
e que requer tanta atenção, seja dos educadores, seja das famílias, enfim, da sociedade como um todo. Muito obrigada.